Oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de R. E hoje nós vamos aprender como criar funções aqui no R. Bom, as funções a gente vem lidando com ela desde praticamente o primeiro dia de aula. A função que a gente mais utilizou aqui, eu acho, é a função print. O print é uma função que já vem pré-construída no R e em inglês normalmente a gente chama de pré-build. E por que vem algumas funções prontas e outras não? É bem o seguinte, vamos pensar aqui um programa de planilha, por exemplo, o Excel. O Excel ele já vem com várias funções prontas que são úteis para aquele uso ali. Então, por exemplo, quando você vai utilizar o Excel, você espera ali já ter alguma função de soma, de concatenar um valor, de fazer uma divisão, tirar uma média, alguma coisa desse tipo aí. Por que a gente constrói isso? Bom, porque a pessoa que vai usar a planilha espera aquilo ali. Só que é impossível saber todos os usos. Então, por exemplo, o Excel, um aluno de graduação vai usar, um contador vai usar, uma pessoa que vai trabalhar com empresa de logística vai usar, enfim, são muitas pessoas. Pode ser que uma função vai ficar faltando, que é o que acontece na linguagem de programação. Então, assim, o print, ele é básico. Então, muitas pessoas, praticamente todo mundo vai usar. Só que o R é a pessoa que trabalha com fazer mapa, sensoramento remoto, a pessoa que sei lá, vai usar para fazer modelagem, a pessoa que vai usar para estudar astrofísica. Todo esse pessoal vai usar o mesmo programa que é o R. Então, vai chegar em um momento que a pessoa vai precisar criar uma função para fazer aquilo ali. Ou então, importar de um pacote. Só que no caso aqui, a gente vai criar uma, né? Então, por que a gente importa o pacote? Porque alguém foi lá, criou várias funções e tal para facilitar a nossa vida. A gente vai lá, importa o negócio já pronto e começa a usar. Só que vamos supor que tenha uma coisa muito específica, que é um dataset que só a gente trabalha, alguma coisa assim e tal. Então, para isso que é muito útil criar uma função. E pode ter certeza, porque à medida que você vai trabalhando, você vai ver, por exemplo, que os pacotes não vão atender 100% dos casos. Vai ter um tipo de dado ali que você precisa fazer uma coisa específica que você vai precisar construir uma função. Ok? Então é isso. Então, uma função, ela funciona basicamente assim. Você digita o nome dela, no caso aqui é a função print. E aí, a gente coloca aqui entre os parênteses, a gente coloca um argumento. Se eu não colocar nada aqui, o R vai reclamar. O R vai falar, tá faltando um argumento. Quer ver? Eu vou dar Enter aqui. E tá lá, print. Olha, o argumento X tá faltando. Então, eu vou colocar aqui print. E aí eu tenho que colocar um argumento aqui. Ó. Argumento. E vou pedir para imprimir isso. Pronto. Aí imprimiu sem erro. Ok? Se tivesse algum valor como default, ia voltar ela sem erro. Então, vamos criar aqui agora a nossa primeira função. Então, eu vou chamar ela aqui de funcão, que é um nome que eu estou dando para ela. E aí, eu vou chamar uma função para criar função. É engraçado falando assim, mas no R funciona dessa forma. Então, assim, ó, function, que é para a função para criar a função. E aqui eu vou fazer uma coisa bem basicona. Eu vou colocar entre parênteses, eu não vou colocar nada. E aqui agora eu vou passar um parâmetro básico para ela aqui, que vai ficar entre essas chaves aqui. Então, vou abrir essa chave e repara o seguinte, eu vou segurar o Shift aqui agora, eu vou apertar o Enter para vir para a linha de baixo, para ficar mais fácil. E aí eu vou pedir para imprimir uma coisa. Sei lá, imprimir uma mensagem, aprendendo função. Pronto. E agora eu vou dar Enter para executar isso aqui. Toda vez agora que eu digitar funcão, que eu chamar a função, que é o nome correto, vai imprimir essa mensagem. Ok? Então é isso. Essa é
a premissa básica aqui de que se criar uma função. Agora, eu vou criar uma função que eu vou colocar um argumento. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora funcão 1, que vai ser o nome dela, vou dar esse nome aleatório. Agora eu vou chamar aqui function. E aqui eu vou passar, sei lá, aqui dentro aqui eu posso escrever qualquer nome, tá? Desde que não seja um nome muito grande, alguma coisa assim, eu vou chamar de x, tá? O nome do argumento. E aqui agora eu vou passar aqui os parâmetros e aí vou fazer assim, ó, past, que eu vou passar isso. E aí eu vou passar esse x e uma outra mensagem do tipo, sei lá, eu vou fazer alguma brincadeira aqui com linguagem de programação, então Python, ok? Vou escrever Python aqui, vou dar Enter. Agora, quando eu escrever aqui funcão 1, eu tenho que colocar uma mensagem aqui dentro. Então, do tipo, porque agora eu tenho um argumento. Então, eu preciso passar esse argumento. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, R. E aí, o que vai voltar? Repare aqui, vai voltar esse X aqui e o Python que eu coloquei aqui, de forma automatizada. Então, aqui, ó, eu vou colocar lá funcão 1, que é o nome da função aqui. Vou apertar Enter e voltou aqui, R e Python. Eu poderia ter colocado aqui uma vírgula, sei lá, quer ver? Deixa eu fazer aqui. Colocou uma vírgula aqui e um espaço. Pronto, voltou lá R e Python, ok? Exemplo bem bobinho, só para mostrar aqui um exemplo de que a gente pode fazer para criar as funções. Essa função aqui, no caso, então, a gente escreve uma coisa com ela e já volta um valor padrão. Então, a gente pode também fazer construir uma mensagem. Então, do tipo assim, ó, vou colocar aqui funcão 3, que vai ser o nome dela. Vou chamar aqui function. E aí, agora, eu vou colocar aqui uma variável que vai se chamar, porque eu também posso fazer isso, o argumento pode ser uma variável, vai se chamar estado. Então, vai ser chamar estado, vou colocar como F aqui mesmo, que é a unidade da federação. E aqui eu vou colocar estado, sei lá, da Bahia. E aí eu vou abrir aqui as chaves. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, past, coloca aqui as aspas para passar string e escrevo a mensagem. Eu adoraria conhecer a... e aqui agora eu dou uma vírgula aqui e coloco aqui o f, que é a variável aqui em cima aqui que eu acabei de declarar. Agora eu vou passar aqui, vou colocar aqui funcão, e aí vou chamar aqui, sei lá, de São Paulo. Funcão 3 aqui, na verdade. Olha que legal que vai acontecer. Vamos lá. Eu adoraria conhecer São Paulo. Mas por que não veio a Bahia? Por quê? Porque é o seguinte, eu mudei, isso aqui é o argumento padrão. Se eu não digitar nada, se eu digitar aqui funcão 3, olha o que vai acontecer. Eu adoraria conhecer a UF. E por algum motivo ele não passou aqui, que ele deveria ter passado. Ah, pausei aqui, agora eu vi que eu estava errando. Eu esqueci de digitar aqui
os parênteses, por isso que não estava voltando. Então, Funcão 3. A hora que eu não... É porque eu estava digitando só Funcão 3, aí estava imprimindo toda a função. E aqui eu vou colocar... Agora eu abro e fecho parênteses e pronto, voltou normal. Eu não vou editar isso não, porque esses erros assim acontecem, então eu sou bem transparente quanto a isso, que não existe programador, desenvolvedor perfeito que não dá essas vacilas. Então, o que mais acontece, eu acho legal deixar isso também para vocês verem que isso acontece. Então, continuando aqui, a gente pode também, nas funções, pedir para retornar um valor de uma soma. Então, por exemplo, aqui, ó, vou chamar aqui de Funcão 4. Funcão 4. Deixa eu limpar todas essas mensagens aqui. Funcão 4. E aí, eu vou pedir para retornar uma soma, que vai ser o seguinte. Então, vai ser lá, function. E aí, vou colocar um valor aqui que vai ser x. Abro aqui os parâmetros e faço o seguinte, ó, return. Agora, o return é quando eu quero que retorna um valor, retorna uma conta, retorna algo. Eu não estou passando mais. Olha, me retorna essa equação aqui que eu vou te pedir. Então, 10 aqui mais o x, que é o argumento que eu coloquei aqui em cima aqui, ok? E beleza. Então, agora eu vou executar isso aqui. E aí eu vou colocar lá, Funcão 4, coloca aqui, vou colocar 5. Então, o que ele vai me voltar? Vai me voltar 15. Então, vou apertar Enter. Pronto, 15. Esse aí também, esse aí é um outro exemplo básico de função. E, bom, aqui a gente pode pedir para voltar a conta. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um cálculo tipo de área que eu peço para a pessoa digitar. Olha, digite, sei lá, o tamanho das arestas, sei lá o que e tal, que eu vou fazer a conta da área total. Aí poderia fazer, você passa só os argumentos aqui na função, e ele faz isso automatizado. Fazer cálculo trigonométrico, enfim, pode fazer o que for, sabe? A função, a criatividade sua é o limite, ok? Eu vou deixar só esses exemplos aqui básicos mesmo, porque seria muito difícil eu cobrir todos os usos. O que eu mais queria que vocês entendessem era isso, né? Que você chama essa função aqui para declarar uma função no R, passa lá o argumento e define os parâmetros dela. Que aqui você pode colocar, por exemplo, uma variável. Então, por exemplo, coloca aqui a variável x, aí faz uma conta e depois pede para retornar essa variável. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, quer ver? Isso aqui também a gente faz muito. Funcão 5, declara ela aqui, function, vou chamar ela aqui, vai ser xy, e aqui agora eu vou definir os parâmetros dela. Então, vai ser a igual não, vamos colocar setinha aqui, que eu gosto dela. Coloca setinha, x vezes y. E aí, eu tenho que colocar aqui embaixo agora, retorno a. Então, return o a. O que está fazendo aqui, ó? Bom, eu passei aqui 2 argumentos, eu tenho que digitar 2 argumentos na função, que vai criar uma variável, que vai ser a multiplicação desses 2 camaradas aqui, e no final vai me retornar o a. Aí, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Vamos lá. Funcão 5. Aqui agora eu vou digitar 2 números que eu vou fazer a multiplicação deles. Então vai ser 5,5. Qual que vai ser o resultado disso aqui? Vai ser 25. Porque aqui o argumento 1, o outro, só que o que vai fazer? Vai multiplicar um e o outro. Então vamos lá. 25. Ok? Se eu não tivesse colocado esse return aqui, ele não ia fazer nada. Ele ia só, ok, gravei a. Então, quer ver? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Deixa eu apagar aqui de novo. Eu vou sobrescrever mesmo. Eu vou colocar assim. Aí eu vou digitar aqui, ó, Funcão 5. Então, vou colocar aqui, ó, 5, 5. Pronto, não voltou nada. Mas olha aqui que legal. Na hora que eu apertar A,
Porque, viu? Não achou nada, então não retornou. Então, é uma coisa que ficou lá na Funcão 5. Então, tipo, não retornou. Então, para fazer esse valor aqui voltar, eu tenho que colocar esse return aqui. Ok? Entenderam por que eu peço esse return? Porque eu tenho que pedir para voltar. Porque se eu não pedir para voltar, o A não aparece. Ele não vai existir. E não vai fazer sentido também. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha ficado claro. Tentei ser o mais didático possível. Tentei explicar bem devagarzinho esses conceitos, porque é muito importante e vai ajudar bastante vocês no aprendizado em R. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.